Gama, eh, Uhum. Angola ganhou o futebol. Não sei se acompanhaste o jogo. Não, não estavas de viagem. Isso foi terça-feira. Angola ganhou. Eh, Não, não acompanhei, depois fiquei também, não acompanhei. ok, temos o Eu primeiro estou, ouvinte. Gama, temos o fiquei, primeiro ouvinte uhum. aqui em linha. Muito boa noite. Com quem estamos a falar? Boa noite, meu irmão. Aqui fala o TAC a partir da Alemanha. Ok, ok, nosso irmão, tem a palavra, tens o microfone. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o José Gama. Obrigado, obrigado. É a pessoa que eu admiro bastante. Eu já venho acompanhando desde os anos 2000 e vou dizer que admiro-lhe muito. E espero que ele continue nessa linha imparcial e continue com a sua dedicação jornalística. A minha questão é a seguinte, José Gama. Na questão do MPLA, na situação que o MPLA se encontra, acha mesmo que haverá uma solução para o bem, para o MPLA, não é para o país? Então, queria saber do teu lado, porque eu tenho a certeza que tens tido muitas boas informações, mesmo no canal do Master Angola Voz, quando participavas, às vezes que eu entrava, e fazia também algumas questões. Mas a minha questão agora é saber se o MPLA terá mesmo solução e terá uma, como é que eu posso dizer, vai haver um consenso entre eles para poder encontrar o caminho mais correto. Então a minha questão é essa, José Gama. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Obrigado, obrigado. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Muito Gama, tem a rapidamente, palavra. muito rapidamente, o nosso irmão perguntou se haverá solução no MPLA. Nós tivemos aqui a analisar os estatutos do MPLA e vimos que é um estatuto altamente democrático. Então, tem programas também, e isto mostra que o problema não está no MPLA como instituição. O problema está nas pessoas que estão a integrar o MPLA. Está na liderança, assistimos a uma liderança que está até a ir contra os próprios estatutos, investindo no alvo, no culto à personalidade, está nos dirigentes que estão também a avançar com esta política de exaltação ao líder. Então, o problema está na direção, está nestas pessoas. Agora, do MPLA pode ser solução? Pode, qualquer partido, tanto a UNITA, o MPLA, o PRD, PRIS, não sei se mais existe, o PL, KZC, podem ser solução de Angola, desde que tenha uma direção verdadeiramente nacionalista e democrática, que possam cumprir à letra o que a Constituição determina. O que nós precisamos são verdadeiramente líderes que cuidem das instituições, líderes que tenham vocação de liderança, que transformem, em que possam transformar as instituições em objetos que sobrevivam às suas mortes, semelhante ao Mandela, governou a África do Sul, deixou instituições que sobrevivem à sua morte. No nosso caso de Angola, há problemas de confiança. Vejamos que o presidente está doente e nós temos medo que algo aconteça com o presidente e vamos ficar numa situação de instabilidade. De instabilidade porquê? Porque ele implementou um regime em que tudo depende dele, tudo vai à volta da sua pessoa. E quando está doente, então entramos todos em pânico. Portanto, era só repetir isso, que o problema está nas pessoas, na liderança do MPLA e não necessariamente no MPLA como instituição ou partido. Ao partido. Temos uma outra chamada já aqui em linha. Estamos a falar
com o Cláudio. Cláudio, por favor, diminua o volume do teu receptor em casa para podermos ouvir à vontade. Tá bem, eu vou apenas me deslocar. Ok, ok. Está bem assim? Está bem assim, está melhor assim. Doutor Cláudio, de onde nos chamas? Eu chamo daqui praticamente da Suíça. Ok, da Suíça. Está bem. Ok, tens Exato. o microfone, nosso irmão. Podes avançar. Então, eu aprecio bastante os pontos de vista que foram dados pelo nosso estimado José Gama. Sabe que temos muito apreço por ele, por aquilo que ele tem trazido como observações políticas. Talvez ele deve lembrar de mim, já estivemos num programa com um dos irmãos que, enfim, em direito. Bom, era só para dizer o seguinte, não é? Eu também faço, sendo politólogo e também, enfim, temos essa raiz política e não só, temos observado o que se passa no nosso país, Angola, e esta situação que tem a ver com as perseguições e assassinato de caráter contra os mais velhos do partido, no MPLA, tudo isso eu acho que está a afetar psicologicamente a muitos angolanos, porque não existe nação sem referências. Esses nossos mais velhos, por mais que alguns deles erraram, e eu, num dos direitos que eu tinha feito, eu disse que tardaram praticamente a prestar atenção nas reclamações da população, mas costuma-se dizer que vale a pena mais tarde do que nunca. No entanto, se nesse preciso momento o nosso mais velho Dino Matroce chegou ao ponto, e não só os veteranos do partido chegaram ao ponto de decidir, não é, de paralisar esta situação da conduta partidária que o presidente João Lourenço está praticamente a levar a cabo, o que, analisando psicologicamente, nem todas as decisões, também aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos, sabemos que nem todas as decisões erradas tomadas por eles vêm praticamente do seu âmbito pessoal. Muitas das vezes tem a ver com os conselheiros que nós temos em Angola. E aqui é uma coisa que eu queria observar com muita atenção. Criou-se uma raça chamada bajuladores. Indivíduos que não querem se apoiar sobre o mérito do conhecimento, não é? Na execução das atividades ou dos programas que são confiados para levarem a cabo a boa conduta e, vamos dizer assim, a boa conduta e resultados execuíveis para o bem-estar da população angolana. Esses indivíduos só têm um projeto. O projeto é sanguessuga, entende? Mais ou menos isso, quer dizer, sugar apenas as finanças para os seus projetos pessoais, que não são também projetos para investir em Angola, para criar empregos, mas são apenas projetos para desbunda, como nós falamos na nossa linguagem, não é popular, para desbundas, para miudinhas, para mais catorzinhas, para mais apartamento, para tais miúdas e etc. E isto é só ver que são indivíduos que apoiam praticamente, não é, a pouca vergonhice que nós temos visto nas redes sociais, dos tais ditos vamos dizer assim, os peoples, não é? Como eles dizem, gente de fama em Angola, que nós vimos as miúdas andarem totalmente nuas, com tal kuduro e etc. Enfim, que não tem nada a ver com nossos valores de povo bantu, não tem nada a ver. Perdemos praticamente o ângulo de corrigir tudo isso. Por quê? Porque, prontos, há um desleixo na direção. Eu estava a dizer que nem tudo vem dos que dirigem, embora que eles podiam também, sim senhora, corrigir esses erros. Mas o mais importante aqui que eu queria dizer é o seguinte, essa perseguição contra os mais velhos
vai deixar uma nação sem referências. Por quê? Pergunta-se, vamos pegar em quê? O que é que a geração que vem vai se referir? Vai se referir a quem? No jornalismo, vai se referir a quem? Na política, vai se referir a quem? E em outros aspectos sociais, vai se referir a quem? Se nós vamos criar praticamente dentro do partido métodos para sujar, não é? Assassinato de caráter sobre os mais velhos dentro do partido. Eu acho que não. Para mim, eu acho que o MPLA, o nosso querido Gamas acabou de mostrar aí o estatuto, eu também tenho referido muito a esse estatuto do MPLA. Lendo esse estatuto, é um estatuto exemplar, é um estatuto moderno, é um estatuto que se refere a todas aquelas associações políticas ou não que são democratas, praticamente têm esse princípio. Agora, o problema é de modernizar, não é? Modernizar estes conselheiros, alguns dos quadros, não digo todos os quadros do MPLA, mas alguns quadros que estão focalizados praticamente na bajulação do presidente para manterem a sua posição política, ou a sua posição no cargo em que eles estão, e que não estão preocupados com a evolução da sociedade angolana, não estão preocupados com isso. Então, o que devia se fazer é, vamos dizer, reeducar os militantes, não é? Dos todos os partidos, não digo do MPLA, todos os partidos, sobre a proposta da democracia, a democracia interna. O Álvaro dizia àquela hora que não pode haver a democracia no país sem que essa democracia comece a ser efetuada dentro do próprio partido. Então, o Estatuto está a falar de democracia, de abertura. Por que não se põe isso em conta? Tudo isto por quê? O presidente está rodeado de pessoas que são praticamente ambiciosos, pessoas que não estão a ver no futuro do país, mas pessoas que estão preocupadas com bolsos e a sustentação dos vícios que eles acabaram praticamente de criar no país, não é? É isto que se passa, é isto que se passa. E eu acho que o presidente da República deveria voltar para trás, não é? E deixar praticamente a democracia evoluir dentro do partido. Se os mais velhos chegaram ao ponto de dizer que basta, é porque os mais velhos viram que basta. Todos nós que ouvimos essa situação, dessa perseguição contra o mais velho, como é que é? O mais velho de uma troça. Ninguém está contente com isso. Porque é o MPLA que está praticamente a querer destruir-se ele mesmo, destruindo praticamente as figuras de prosa praticamente desse partido político. Eu acho que isto é negativo e eu acho que aquilo que o José Gamas disse há pouco tempo, as pessoas deveriam, que temos um grande problema. Eu, nos princípios da campanha eleitoral, eu tinha dito que se o Adalberto Costa Júnior ganhasse as eleições, a primeira coisa que devia ter feito tem que ser reeducar o angolano. Reeducar o angolano. Quer dizer que temos problema de reeducação. Não é? Isso também é, no que concerne a própria formação acadêmica em Angola, é muito fraca. Então nós temos grande problema de reeducar o homem angolano. Reeducá-lo a partir... E os partidos políticos deviam ter esse papel de reeducar os seus militantes no que concerne a democracia. Não é? A liberdade de expressão. O estatuto que eu ouvi há pouco tempo, já tinha lido isso, mas que o José Gamas acabou de interpretar, é um estatuto fabuloso. Mostra claramente que o MPLA é um partido democrático. Mas o que falta é o quê? A prática. E então temos um grande problema com a prática. O presidente da República tem que voltar para trás. Agora, para acabar o meu ponto de vista, porque eu sei que tem muita gente também que quer falar, é o seguinte, eu acho que temos que acabar de que o MPLA, ou a ala que está praticamente a bajular o presidente da República, a fazer crer que gostam do presidente da República, que querem dele, como fizeram com o nosso querido José Eduardo dos Santos, eu acho que é o mesmo erro que está a tentar se repetir. O Gamas disse há pouco tempo, é o mesmo erro que está a tentar se repetir. Então o presidente devia abrir os olhos e, sabendo a sua situação de saúde, que ultimamente está praticamente a degradar-se, não sei se posso dizer assim, e tomar-se muito cuidado nesse aspecto e deixar a democracia fluir. A guerra contra os veteranos do partido tem que acabar. Nós devemos muito respeito e consideração a esses nossos mais velhos. Então, que acabe essa guerra. Que esses rapazes que estão a tentar criar a divisão entre o presidente do MPLA e os mais velhos
esses rapazes têm que ser postos numa... Enfim, tem que se criar aí, sei lá, qualquer coisa para lhes fazer compreender que não é positivo dividir o presidente desses mais velhos, porque esses mais velhos são a nossa referência. Agora, a democracia dentro do partido tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito. Deixem a democracia fluir dentro do MPLA e o MPLA sairá a ganhar. Este é o meu ponto de vista. Ok. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Muito rico a sua contribuição. Volte mais vezes. Precisamos ouvir pessoas como tu, que trazem reflexões que nos ajudam nós também aqui a refletirmos. Muito obrigado. José Gama, considerações? Obrigado, até a próxima, então. Ok, Bom, até a eu próxima. subscrevo também o que o Cláudio falou e sublinhar ainda mais que Dino Matroce é uma referência e de lembrar que o MPLA não deveria incentivar os jovens a fazerem ataques e insultos ao Dino Matroce, porque não fica bem. Tem aí Manuel Homem estar a organizar marchas contra Dino Matroce, Manuel Homem, entre outros, que do mais velho, de 80 anos, que tem a idade de ser pai ou avô, fica de facto muito mal. Isso é perder os valores do próprio partido e os nossos valores como africanos. Nós, em África, em nenhum momento devemos insultar os mais velhos. Os mais velhos devem ser vistos como os nossos pais. O pai do outro é nosso pai. Portanto, mesmo que o partido esteja a orientar a fazer esses insultos, não deveriam acatar estas orientações. E o mais triste, e volto a repetir, é que o MPLA fica todos os dias preocupados a dizer que estão com as leis dos insultos, porque estão a insultar o presidente, estão a insultar as figuras de Estado e está a prender por alegado insulto, e é ele que por detrás está a desenvolver uma campanha de insultos, difamação e calúnia contra estes mais velhos, o Dino Matroce, Nandó e Gino Carneiro. Era só Ok. isso. Ok. Portanto, se há mais amigos que querem telefonar, o momento é agora. Vi que o amigo ali, como é que se chama? Onde é que está? Já não está a comentar mais. Onde é que está? Ok, estamos a receber aqui um outro telefonema. É o Pedro Daniel Saipen. Caro amigo Pedro, muito boa noite. De onde nos chamas? Pedro, por favor, diminua o receptor aí. Está a criar feedback, por favor. Já. Ok. Boa noite, bem-aja. Muito boa noite, Pedro. Boa noite, José Gama. Boa noite. Alô? Sim. Está a responder. Pode avançar. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao José Gama. Minha pergunta é muito tem a ver com o que está a acontecer agora. Não seria um perigo caso o MPLA entrasse em vamos supor, vamos dar uma suposição. O MPLA tenta se desmembrar ou cria um clima de instabilidade dentro do partido. Isto não afetaria também o país? Como é que seria o day after? Será que o MPLA tem pessoas coerentes que iam decidir, não, já que nós não estamos a conseguir encontrar consenso dentro do país, vamos entregar o país para... Não vamos... Pronto, pode não ser para unido, ou vamos dar para um grupo a fazer uma transição pacífica. Não há mais aqui uma possibilidade de haver dentro do partido, né? Sabemos que o MPLA é um partido muito poderoso, tem generais, tem outras figuras que vão querer ser presidente, porque há muita gente que só espera da oportunidade para tomar um MPLA desestruturado desta forma. Não é um perigo para Angola, visto que falar do MPLA é falar de Angola, porque é um partido, há pessoas que eu só conheço o MPLA não só como partido, mas como Estado. Diretamente o MPLA é o Estado em Angola, um MPLA desmembrado
não seria oportunidade para pessoas virem e tomarem de assalto e criar uma instabilidade dentro do país? Não sei se a minha pergunta é clara, mas eu sei que José Gama é muito inteligente, vai conseguir tirar o melhor desta minha pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado. Estivemos com o Pedro. Gama, temos um outro irmão em linha, não sei se vamos dar a palavra, depois responde os dois de uma só vez. Ok. Ok. Muito boa noite, Emanuel dos Santos. Estás a nos ouvir? Sim, estou a ouvir, eu estou a acompanhar o programa a partir de Luanda. De Luanda, ok. Emanuel, tens o Sim. microfone. Podes colocar a tua questão. A minha preocupação é que acompanhei quase uma grande parte da conversa com o José Gama. E a minha pergunta vai a José Gama. Sim. Sim, a minha pergunta vai a José Gama. Eu queria perguntar o seguinte. José Gama, você domina muito bem a nossa política angolana. Muitíssimo bem, porque nós tivemos todas as informações a partir do Clube Capa, é que você elucida a realidade que se passa. Na tua forma de ver, e com muita experiência que você tem, o que é que você prevale? O que é que você acha para frente? O que é que pode se passar na nossa gira política? O que é que você acha para esse país? O que é que você pensa mesmo realmente que pode acontecer? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque nós temos muito medo de falar. Temos muito medo de falar por causa da represália. Então, nós temos cautela para falar o que é mais importante. O que é que você acha? Por favor, eu quero que o José Gama elucida um pouco a minha preocupação. Obrigado. Ok, obrigado, Emanuel. Obrigado. Portanto, Gama, vamos então responder os nossos dois amigos. Sim, a primeira pergunta do Pedro, se a instabilidade do MPLA pode afetar o país. O MPLA está à frente do país. Se acontecer qualquer coisa ao MPLA, o país também, esta instabilidade do MPLA vai se refletir no país, porque ele é o partido que faz a gestão do governo, é o partido que apresenta as propostas. Se ele fica a enfrentar uma crise interna, ele deixa de apresentar propostas, deixa de se tornar efetivo e destabiliza o país. E o MPLA em crise, temos investidores a virem para Angola com dinheiro e sabendo que estão um país em que o partido no poder está com lutas internas, isto desatrai o investidor, ele já não põe o dinheiro no país. Então vamos observar aqui uma crise política e a ser transferida para o campo também econômico. Por isso é que nós, da sociedade, interessa-nos que o MPLA esteja não necessariamente no poder ou se eternize no poder, mas que o MPLA esteja estável para o país também estar estável. Por isso é que estamos aqui várias vezes a tentar ajudar o MPLA a sair desta crise e forçá-lo a se democratizar, estando no poder ou não. Agora, a questão de Manuel, o que é que pode acontecer em Angola? Isto também vem na sequência dessa estabilidade. Isto que está a acontecer com Angola, nesse momento, Angola vive um problema de liderança, que é as pessoas não se revêem na figura que está a liderar o país, tanto as pessoas, o MPLA, os seus militantes não se revêem na pessoa que está a liderar o partido. E quando assim acontece, quando um líder à frente de um Estado, de uma organização, as pessoas não o querem, é de facto preocupante. O que é que pode acontecer no país? Estamos a ver aqui o presidente a lutar pela sua sobrevivência política, ficando na sede do partido, negando a democracia aos militantes do MPLA. Isto, o que é que pode acontecer é os militantes amanhã
irem contra ele, começarem a lhe desautorizar e isto depois causar um ambiente instável para o país e isto é o que não desejamos. Por isso é que nós recomendamos que o Presidente da República deveria renunciar à liderança do MPLA para se tornar presidente dos angolanos e não líder dos militantes ou presidente dos militantes do MPLA. Se assim acontecer, não vamos mais ver, por exemplo, estes grupos que nós citamos de estarem a atacar o Nandó, os grupos da segurança, porque os grupos da segurança e dos gabinetes de ação psicológica estão a defender, ao atacar o Nandó, ele está a atacar, ele está a atacar o Nandó para o Nandó não se tornar presidente, porque depois pode lhes tirar do cargo. No fundo, não estão a lutar por Angola, estão a fazer um ataque para manutenção e conservação dos seus cargos. Então, ele vai defender sempre o líder do MPLA, o João Lourenço, que o João Lourenço pôr ali um outro puppet, como se diz em inglês, um testa de ferro, para depois esse testa de ferro ser defendido por esses homens ou ser manipulado ou coisa parecida. Portanto, este é um dos cenários que pode acontecer no país. Outro cenário é que nós temos uma Constituição, houve um cenário de se tentar tirar o Presidente da República por via de um impeachment e não se conseguiu. Isto pode fazer crer às pessoas que é impossível tirar o Presidente da República por as vias constitucionais. E isso, ao mesmo tempo, pode encorajar amanhã grupos internos nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, usarem outras medidas para destituir o Presidente da República em salvação aos angolanos e aos interesses do país, embora esta é a medida que não recomendamos. Mas pode amanhã os homens militares entrarem numa frustração, acharem que os políticos não têm a possibilidade de tirar esta pessoa e eles agirem da sua própria forma porque estão desesperados que não conseguem destituir o presidente por via dos meios legais. Isto é o grande perigo que nós todos tememos que um dia possa acontecer em Angola. Portanto, achamos que o presidente João Lourenço arrasta-se para um cenário de perigo a ele próprio e um perigo também para a estabilidade do próprio país, porque ele está-se a constituir num foco de instabilidade ou de estabilidade em que todo mundo está à volta dele, a se concentrar à volta dele, a fustigar e a lhe contestar. E isto entende-se porque também que ele vai para se tratar fora do país, porque estando em Angola acaba por ser também um perigo estar numa unidade hospitalar, onde pode aparecer uma enfermeira ou enfermeiro que não gosta dele e lhe fazer ali um mal. E isso é também o que não desejamos e nem se recomenda a ninguém. Ok. Gama, temos aqui um Simbiancossi, está em linha. Ele tem duas perguntas. Simbiancossi, tens a linha aberta? Pois, saudações aí, o Benhaja, saudações o pessoal todo que está a acompanhar a live e saudações também ao nosso irmão José Gama. A minha primeira pergunta tem muito a ver com aquilo que foi uma das falas do José Gama aqui hoje, quando falou dos ativistas. Eu, de certa forma, achei um posicionamento injusto do José Gama e irresponsável. Primeiro porque é jornalista, depois porque interage com determinadas pessoas, sabe a realidade, sabe o que se passa. Portanto, provou aqui que tem 2 pesos e 2 medidas e também aluga a sua voz, o seu carisma, a sua idoneidade e até dignidade para favorecer este ou aquele a nível de opinião. Isso é grave. Eu tenho estado a ver o José Gama como um dos jornalistas da Nova Angola. Sendo um dos jornalistas da Nova Angola, devia fazer melhor que o Ernesto Bartolomeu, porque nesta altura
a fazer um exercício igual ao do Ernesto Bartolomeu. Vou falar daquilo que me interessa, vou falar daquilo que interessa aos meus e vou falar daquilo que agrada aos meus, ou até vou falar daquilo que foi previamente acordado. Portanto, a abordagem que fez aqui dos ativistas é uma abordagem injusta. E eu acho que chega a altura de trazermos a realidade, de conduzirmos o nosso povo em verdade e para conseguirmos lograr uma vitória e uma sociedade nova como se impõe. Portanto, o nosso comportamento enquanto cidadãos, jornalistas, ativistas, o nosso comportamento enquanto oposição em Angola não tem sido diferente do MPLA. Daí ainda alguns angolanos estarem céticos à retirada do MPLA no poder, porque quem está fora do poder parece que vai fazer pior quando chegar lá. Porque se tivermos uma UNITA no poder, com um jornalismo inclinado como está a fazer agora o José Gama, não vamos ser diferentes da liderança do MPLA. A segunda pergunta, essa é uma pergunta, a primeira olha, um momento só. uma pergunta mais também introdutória e mais também uma chamada de atenção, mas fica a pergunta. O José Gama sabe o que está acontecendo no espaço dos ativistas? Espera. Há declarações graves a acontecerem. Um minuto. Terminar. Não, um minuto Ok. só. O José Gama ausentou-se, pediu um minuto, por favor, para não falares no vazio. Ok. Há aí uma questão, talvez, por razões, razões reservadas, né? Um minuto só, por favor. Caros amigos, enquanto estamos à espera do Gama e o Maibro está aqui, como muitos chamam, eu lhe chamo de Nsimbiankos, não se preocupem, enquanto estamos à espera, estamos a ver aqui algumas imagens do MPLA porque hoje está-se a falar mais do MPLA do que outra coisa. Estamos agora no momento de perguntas e respostas, linha aberta, a vossa intervenção. Como sabem, o Bem-Aja dá liberdade de expressão a todos nós temos direito a intervir e a linha está aberta. Chamem, coloquem as vossas perguntas, interajam com o José Gama, mesmo a mim também podem perguntar. De volta. Ok, o José Gama já está aqui conosco. O Maibro, podes continuar. Estava eu a dizer, pronto, a minha pergunta é uma forma também de chamar da responsabilidade a um elemento como é o José Gama, pela magnitude que tem, pelo respeito que representa diante daquilo que é o nosso ambiente, não é, juvenil angolano. Eu olho para o José Gama como irmão mais velho, mas, no entanto, hoje estou a notar aqui comportamentos de hipocrisia por parte de José Gama, o que é infeliz, porque o José Gama está nos grupos do WhatsApp, o José Gama sabe que está a acontecer muita coisa no seio do ativismo, que de certa forma distrai a nossa juventude, distrai a nossa população. O José Gama sabe que há muito ódio, há muita calúnia, há muitas perseguições e assassinato de caráter no seio dos ativistas. Portanto, o José Gama vem para aqui com um canal público e fala dos ativistas da sua conveniência, numa questão de vitimização e, de certa forma, até a dar resposta àquilo que tem sido a envolvência de seus nomes em algumas polêmicas. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: por que o José Gama faz uma crítica muito, que seja muito a postura de João Lourenço e não a postura do MPLA por excelência? Porque nós sabemos que o MPLA está neste governo há 50 anos e de lá para cá o MPLA pouco ou nada fez. E, no entanto, aquele presidente que, na visão do José Gama, foi mais flexível que João Lourenço, governou 38 anos e deixou uma herança de problemas, deixou uma herança de desorganização, uma herança de lobistas falsos e oligarcas que não querem saber da pátria. E, em muitos casos, o João Lourenço tem sido também alvo desta mesma herança. O que é que leva o José Gama a dizer, ou o que é que leva o José Gama a acreditar que José Eduardo era mais democrata que João Lourenço, se na fase do José Eduardo dos Santos nós não conseguíamos ter esses movimentos populares que costumamos ter? O que é que leva o José Gama a dizer que os jovens hoje saem do país em função daquilo que é a arrogância de João Lourenço, quando os jovens no passado desapareciam e eram mortos em função da ditadura de José Eduardo dos Santos? Portanto,
Eu quero saber qual é o posicionamento político de José Gama. O José Gama sabe que o país está mal, é jornalista do país, está nessas andanças há muito tempo. Vamos continuar a intelectualizar o debate ou vamos trazer um discurso factual e uma abordagem que realmente alerta as pessoas? Acredita o José Gama que ahorita vai ganhar eleições em 2027 com essa morfologia eleitoral? Para que esse discurso de favorecemos este ou aquele em determinadas situações e não trazemos o discurso que realmente o nosso povo merece ouvir, que é destituição do MPLA e analisar melhor os partidos da Fundação da República, porque são partidos que não têm soluções. Falou-se aqui da ofensa aos mais velhos. Eu costumo ver o José Gama interagir com muita gente do Partido UNITA. Gente que ofende, tal e qual o próprio Anastácio da Cruz, que o José Gama rendeu aqui grandes elogios. É um ativista que ofende muitos mais velhos. E um dos mais velhos que passou pela faca do próprio Anastácio da Cruz, da própria Laura, que também foi rasgada grandes elogios aqui. É uma coisa que para mim é discutível, mas pronto, sabe José Gama por que o fez? Portanto, são pessoas que ofendem os mais velhos. O mais velho Samacuva não teve um AVC durante esse período, porque se calhar é um homem forte e tem a saúde bem tratada, porque o mais velho foi altamente ofendido por estes senhores e ninguém deu por nada, porque na hora de damos ênfase à postura de determinados políticos, vale tudo. Mas na hora de ser os políticos do outro lado, não vale nada. Tem que ser retaliação. Portanto, essa é a minha chamada de atenção, o José Gama, enquanto cidadão, enquanto alguém que o acompanha, e porque acho que ele está a faltar com a verdade. Está a faltar com a verdade porque lidar com os ativistas implicados em alguns escândalos e, no entanto, com este comportamento, o José Gama está a dar ênfase a um comportamento de perseguição por formas a desacreditar a pessoas que fazem revelações que não deixam de ser importantes no movimento. Só por isso é que o MPLA não nos respeita, porque não somos organizados e cada um defende o seu inimigo. Estamos juntos. Ok, obrigado, Simiakos, muito obrigado. Vamos dar tempo ao Gama para responder o Maibro. Gama, por favor, tem a palavra. Bom, foram várias questões que o Maibro Viegas já apresentou e eu agradeço. Fala de uma abordagem injusta sobre os ativistas. Não apanhei bem esta parte do que ele quis dizer, mas eu apenas citei ativistas, dei o caso, citei alguns deles que eu conheço. Falei da Laura, ou melhor, falei dos que estão fora, do Catumbela, se calhar poucos não conhecem. Falei do Nicolas. O Nicolas esteve aqui comigo na África do Sul, esteve aqui em minha casa, depois foi para Angola e está nesse momento em Portugal. Falei com ele, faz parte dos 15+2, não aparece e poucos de nós sabemos o quanto ele sofre e tem problemas porque ele trabalhava como mecânico e depois já numa empresa e já não lhe aceitaram porque fazia parte dos 15+2. Então são estes que eu citei, alguns também que foram perseguidos e denunciaram perseguição, como o Isidro Fortunato, que fez denúncias de que foi alguém interceptou-lhe à porta de casa ou mesmo em casa, e eu falei com ele, liguei na altura para perceber o que é que estava acontecendo. Então são esses que, e pelo meu entendimento, fugiram ou foram para fora de Angola por questões de segurança. Um CISA fez denúncias contra o contrabando de combustível e estamos a verificar, teve que sair de Angola por questões de segurança. O Gangster também saiu, também por essas questões. Por isso não vejo, talvez o Baibru possa nos mostrar quais são o que é que foi injusto em referirmos sobre estes ativistas. Os outros eu não conheço, não posso falar daqueles ativistas que estão fora do círculo da minha área de abordagem. Portanto, são estes aqui que eu citei. Agora, os problemas internos que acontecem nos ativistas, eu vi áudios, exposições de vidas pessoais, ataques. Infelizmente,
acho que é uma abordagem, são abordagens, algumas delas de caráter pessoal, outras mais que mereciam alguns esclarecimentos, e como não ouvi dos visados, não ouvi do Cissa, não ouvi do Gangster, nem dos outros, então não posso estar a abordar algo que são, pareceu-me serem mais brigas internas. Então, a nossa questão aqui é abordar o país e não a luta ou as brigas dos ativistas. É por isso que nós abordamos o MPLA, UNITA e etc. Quanto aos insultos, eu não sabia que o Mantasha era da UNITA, fiquei a saber agora pela voz aqui do nosso membro Viegas. Também nunca ouvi o mesmo a fazer ataques ou insultos. A Laura, eu reconheço que numa fase inicial teria excedido também em alguns pareceres. Ela própria reconhece que já cometeu excessos. Ela própria retirou-se, diz que as pessoas aconselharam, os mais velhos, inclusive o Filomeno Vieira Lopes, para tratar mais da abordagem, para estar mais requintada, e ela acolheu isto tudo e ela fala na maior das normalidades, e eu achei isto um gesto, um sinal de humildade na pessoa dela, ou na forma de fazer ativismo. Está a estudar, também achei isto um gesto, uma atitude de iniciativa muito boa de voltar ao palco ou a voltar para a academia para se formar, sobretudo em Portugal. Não ouvi ela fazer ataques a Samacuva ou a outros, ou a fazer insultos, de facto não ouvi. E eu tive com eles, a impressão em pessoa que eu tive deles, já tive com vários ativistas também, muitos deles, o Dito e etc., pessoalmente quando vou em Angola. Então, também não seria eu estar aqui a fazer julgamentos, estar a conversar com eles em privado e vir aqui a público fazer ataques a eles, porque seria muito antiético. Agora, se a UNITA vai ganhar as eleições ou não, nós, e se o MPLA, se eu acredito que, ou melhor, o meu grupo perguntava se eu achava que o José Eduardo era mais democrata que João Lourenço. O que eu acho é que João Lourenço, e sempre já dissemos aqui, a maior fonte de inspiração que ele tem é José Eduardo dos Santos. Ele aderiu, assumiu a liderança do regime, ao invés de democratizar, que era aquilo que José Eduardo deveria ter feito, e ele também deveria ter feito, ao invés de democratizar, endureceu ainda mais o regime. Está a aprovar leis contra as ONGs que Dos Santos deixou e não conseguiu aprovar. Ele aprovou leis contra a segurança de segurança de Estado, que a segurança agora pode ir para nossas casas e levar computador, pode fazer o que bem entender. A lei do vandalismo, que é a lei que vai passar a criminalizar quem convoca até manifestação. Se o Adalberto ou o Filomeno convocar uma manifestação e depois amanhã a segurança infiltra lá alguém para partir bens públicos, o Adalberto e o Filomeno é que ficam os responsáveis. O João Lourenço está a pôr esta lei, que é uma lei que nós consideramos que é para os próprios políticos. Amanhã, o Adalberto vai concorrer. O que é que ele vai fazer? O Adalberto convoca uma manifestação, a segurança vai infiltrar ali alguém ou o SIC, vão partir montras, ele leva o Adalberto ao tribunal, condena o Adalberto, nem que for para um mês, mas sem prisão, mas é para comprometer o registro criminal dele. No momento em que o Adalberto for para concorrer às eleições, ele aí impede o Adalberto, diz que não pode concorrer porque tem um registro criminal comprometido. No fundo, esta lei dos vandalismo é isso. O João Lourenço está a fazer isso. João Lourenço, ele duplicou aquilo que José Eduardo fazia. Portanto, ele está, de facto, mais de olho. Basta olhar o perfil de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos era um diplomata, era também um líder
que criou uma Constituição que produz um ditador, uma figura, um líder que manda em tudo, que não presta contas em nada, governou também com moldes ditatoriais. O Maibro Viega falou aqui bem que houve aí mortes de pessoas. José Eduardo, no Lourenço também estão a acontecer mortes, cerca de a polícia já matou mais de 200 pessoas e nunca responsabilizaram ninguém. Dos Santos, o regime, a polícia também matava, mas pelo menos fingia realizar um julgamento só para o inglês ver. Vimos no caso do Camuling, ele simulou ali um julgamento, depois pegava as pessoas, mandava para as províncias ou para sei lá onde e soltava os polícias. Com João Lourenço nem sequer simula um julgamento para as famílias sentirem-se que há uma certa justiça a ser feita. Portanto, eu não acho que Dos Santos era um democrata, como também não acho que Lourenço é um democrata, e, como disse, Lourenço inspira-se naquilo que o Dos Santos fez, só que ele redobra aquilo. Agora, quanto ao problema do país, já disse aqui várias vezes que Angola tem um problema que é de regime. O problema não está no MPLA. O problema está no regime que o MPLA e os líderes do MPLA implementaram no país. Nós pensávamos durante algum tempo que o problema estava numa figura que era José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos saiu do poder e percebemos hoje que o problema afinal não está numa figura, não está no líder, está no regime. É o regime que tem que cair e para o país se democratizar. O João Lourenço pode sair e entrar amanhã um outro líder e fazer a mesma coisa que o dos Santos e ele está a fazer. Portanto, o problema de Angola, repito, não é o MPLA, é o regime do MPLA. O regime que o MPLA criou, que são pessoas que se apoderam do MPLA e fazem das suas. Abrimos aqui os estatutos do MPLA e os estatutos do MPLA são democráticos, são democratas. Portanto, o que temos que mudar é o regime. Ele tem que se mudar para o país poder abrir e ter uma oportunidade também de democratizar. Portanto, há aqui uma luta levada a cabo pelo presidente João Lourenço, que é uma luta de conservar o poder, de conservar o regime. Ele está numa luta para se manter no poder da liderança do partido, já não está a lutar para democratizar Angola, não está a lutar pelos angolanos nem por Angola, está a lutar agora por ele próprio. E indo agora daquelas questões que o Emanuel e o outro colocaram, nós achamos que é perigoso quando um líder pessoaliza o poder. João Lourenço está a pessoalizar o poder. A causa agora é pessoal, não é uma causa partidária nem do país. Quando nós pessoalizamos o poder, arrastamos o país conosco, porque nós conosco, e depois no fim isto pode ser é o país que fica depois prejudicado. Portanto, este é o esclarecimento que dou ao Maibro Viega e agradeço e novamente repito que a questão das entrevistas cada um pode ver da sua forma de ver. Se há ali alguns que são incoerentes, inconsequentes, isso vai haver sempre em todos os grupos, mas este não, infelizmente, não é problema meu. Eu defendo os interesses deles como pessoas. Vimos no caso do Mangenas, eu vinha muitas das vezes ao público do Mangena e da NET defendê-los como pessoas, não daquilo que eles fazem em privados, das ofensas que o Mangenas fazia ou da NET, mas o direito dele, que é de ter um advogado, de ter direito à defesa, de ter direito à vida, da mulher de Mangena ter direito à nascença, etc. Esses são os direitos constitucionais, não direitos de Mangena ou de outros se defamarem, se guerrearem. Aqueles outros, as guerrinhas, deixemos para eles e são problemas deles que a nós não nos dizem de facto respeito. Ok. Gama, muito boa resposta. E Baibro é uma pessoa inteligente e acredito que ouviu o Gama. E se houver necessidade de maior esclarecimento, aprofundar a questão, eu pessoalmente aconselho
que o Maibro entre em contato com Gama em via privada para evitarmos aqui escorregarmos em público, porque eu pessoalmente também tenho conhecimento do caso de muitos ativistas e o último caso que está neste momento na praça, tenho conhecimento aprofundado, mas enquanto bem haja, não quero trazer este debate aqui, porque acho que este assunto se resolve num outro método, com outro método se resolve. Não é que estamos me estou a retirar ou me estou como posso dizer, tem um termo que eu gostaria de utilizar, não estou a conseguir usar esta palavra, não me vem neste momento no meu vocabulário em português. Por isso, o caso dos ativistas é muito sensível. Nós os outros que fazemos esse trabalho de trazer muita atualização, de trazer análises, por favor, em vez de quererem nos maltratarem, ajudem-nos a fazer o trabalho de forma melhor. Existem casos que se resolve de uma outra forma para evitar até, não é, a fuga de provas, para evitarmos, sei lá o quê. Há casos, tu podes ter informações sensíveis, mas não trazer imediatamente em público. E se não tivermos metodologia de tratar esses assuntos, vamos, como se diz, ou queimas o arquivo, ou fazes desviar o arquivo, e depois informações mais aprofundadas já não vais ter. Portanto, nós os outros temos alguns métodos de trabalho para podermos obter informação e tratar a informação e continuarmos a ter as fontes à nossa disposição. Por isso, peço a vossa compreensão e nós vamos continuar o nosso programa. Temos aqui o André, que nos chama a partir dos Estados Unidos. André, tens o microfone, por favor. Eu gostaria de falar um pouco aquilo que eu ouvi do Simbi Nkosi. Eu penso que ele foi muito radical ao criticar o José Gama. Bem, o que se passa em Angola é que 90% das pessoas em Angola e 90% dos intelectuais angolanos já se aperceberam que é necessário uma mudança do regime angolano, porque senão o Estado vai continuar corrompido, não vai beneficiar o cidadão. Então, é daí onde temos os José Gama, os líderes políticos, os jornalistas, entre outros. Portanto, temos esses 90% dos intelectuais a tentarem arranjar soluções para que o país volte à normalidade democrática. Entre esses intelectuais temos pessoas como Simbi Nkosi, que são muito radicais, querem uma mudança mesmo daquela de partir o Estado, depois reconstruir o Estado, e temos outros como José Gama, que são mais moderados, que são mais históricos, que acompanham o historial de cada partido e as soluções, as possíveis soluções. Portanto, a verdade é que nós todos queremos a democratização de Angola, a normalização de Angola e a prosperidade dos angolanos. Portanto, eu acho que o Simbi Nkosi simplesmente é daqueles que estão no radicalismo, daqueles que querem partir o Estado mesmo e depois reconstruir o Estado, enquanto que outros, como José Gama, querem que os próprios partidos envolvidos reconheçam o seu próprio problema e saiam do caminho, ou democratizem. E vão, por exemplo, eu estou aqui na cidade da Filadélfia, onde ontem mesmo passou-se o debate entre dois candidatos à presidência. Portanto, eles seguem simplesmente a lógica democrática, e que não é o radicalismo, é apenas a lógica democrática, onde os membros de cada partido elejam o melhor entre eles e o de mais votos fica o número 1 e depois vai às eleições e os americanos escolhem quem quiserem. É isso que queremos para Angola. Mas para alcançarmos isso, temos os radicais como Simbi Nkosi e outros. Outros dizem, eu fiquei triste quando ouvi que um Simbi Nkosi considera o José Gama como um indivíduo que não está a fazer bem as coisas. Não, cada um tem a visão dele de resolver os problemas. Portanto, já perceberam mais ou menos o que eu quero dizer, mas já não vou tomar mais o tempo.
e vamos Ok, fechar outros. ok, Mano, mas é por aí. Todos queremos o bem da Angola, mas cada um vê o seu próprio método. Eu ok. considero o José Gama um intelectual muito bem informado, do historial de tudo, e pronto. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado, Muito e obrigado. continuemos então. Muito obrigado, André. Eu quero dar aqui uma resposta a uma nossa seguidora. Olha, tem aqui o Álvaro, tem aqui o jovem Álvaro. Jovem Álvaro, um minuto só que eu vou te dar já a linha. Queria só responder aqui este comentário aqui. Álvaro Vavá, um minuto, não desligue. Anabela Soares, escreves aqui, estás a distratar o Mai Bro Viegas em público, alguém que você usa aqui no teu canal para te dar visualizações. Primeiro, eu não uso o Maibro Viegas para ter visualizações. E que seja muito claro. Porque Ana Bela Santos, tu não conheces a minha dimensão humana e a minha dimensão patriótica. Eu tenho Maibro Viegas como um companheiro de luta, um companheiro de batalha para a democratização de Angola, para libertar Angola e para emancipar as mentes dos angolanos, ok? Eu não estou aqui a destratar o Maibro Viegas. O que eu acabei de dizer aqui, o Maibro Viegas é uma pessoa muito inteligente e acredito que entendeu o código que eu lancei e eu falo com o Maibro Viegas em privado. Eu falo com o Maibro Viegas em privado. Maibro Viegas me chama, um Simbiaconse me chama. Quando ele pode, quando eu posso, temos conversado, ok? E eu tenho verdadeiramente como um companheiro de batalha. Porque momentos em que outros não queriam levar Maibro Viegas, não queriam dar visibilidade ao Maibro Viegas, o Benhaja sempre deu visibilidade e deu sempre microfone ao Simbiancos. E o Benhaja não vai, ok? Não vai tirar o microfone ao Simbiancos. Simbiancos terá sempre o direito de vir aqui e falar. E aqui o Benhaja não anda à busca de visualizações. O Bem-Aja é um projeto comprometido, ok, para ajudar os angolanos a emanciparem-se. O Bem-Aja é um projeto comprometido para uma Angola mais democrática. Isto é que é o Bem-Aja. Portanto, eu peço também a todos vocês que participam, vêm, acompanham o nosso trabalho e dão força a este canal, sejamos todos, não é, focados para a libertação de Angola e evitar intrigas e insultos como se nós, os outros que estamos a investir dinheiro próprio, ok? Dinheiro próprio que o Bem-Aja, o que o YouTube paga ao Bem-Aja não é aquilo que o Bem-Aja põe. O Bem-Aja põe muito mais. O Bem-Aja sacrifica a família, ok? E não só, o Bem-Aja não é só o Álvaro, somos muitos. Sacrificamos nossas famílias e por aí fora. Eu sou, por simplesmente, ponta de lança, ou melhor, ponta do iceberg. Se vocês soubessem o corpo do Bem-Aja, muitos iriam se assustar. Se vocês de facto tivessem a realidade, o corpo que está com o bem-aja, o que faz o bem-aja, muitos iriam se assustar. Então, o que eu peço é a vossa compreensão e que vocês deem um corpo, ajudem este projeto a continuar e a trazer o seu contributo. Eu não preciso do dinheiro das visualizações do bem-aja. Eu tenho um bom emprego, ganho bom salário, minha esposa trabalha, ganha bom salário e sustentamos os nossos filhos. Por isso, vamos moderar, não vamos entrar na personificação aqui. Eu não maltratei o Maibro Viegas, o Simbiancossi sabe muito bem, é uma pessoa muito inteligente e porque todos vocês sabem que ele é inteligente. Portanto, nós vamos continuar o nosso programa e, por favor, já bloqueei aqui alguém que continua a querer tratar, a tocar no caráter de José Gama e isto eu não posso também permitir. Todos temos liberdade de palavra, mas não podemos, não é, exceder aquilo que é o conveniente. Quando tu começas a levar já a conversa nos insultos, em tocar,
na sensibilidade para a pessoa se desequilibrar emocionalmente. Isto não é bom. Subemos nessas táticas. São táticas psicológicas, são táticas de contra-inteligência. Nós sabemos muito bem desses métodos. E não me levem a tentar abrir aqui coisas da quais são as minhas competências. Portanto, vamos respeitar, eu sempre pedi, vamos respeitar as pessoas que vêm no Bem-Aja e vamos continuar a trazer figuras muito altas aqui a falarem no Bem-Aja para a libertação da mente dos angolanos. Muito obrigado àqueles que compreenderam e querem colaborar. Álvaro, dou-te a palavra e agradeço todo este tempo que ficaste à espera. Álvaro, tens o microfone. Ok, obrigado. Finalmente quero cumprimentar ao Álvaro e ao José Gama. Boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Sim, eu apenas quero colocar uma questão, mas antes queria só comentar algo acerca do irmão Simba. Bem, eu acho que, pá, eu pelo menos eu entendo ele, mas eu só acho que às vezes ele excede um pouco, exagera. Mas pronto, isso é a característica dele, mas no fundo, todos nós queremos uma coisa que tem uma Angola melhor. Então, a minha questão é a seguinte, ao José Gama. O José Gama acredita que é possível essa toda a tensão que se vê no partido que governa, é possível que pode acontecer uma candidatura, ou seja, múltiplas candidaturas no MPLA, como os nomes bem ditos, que eu também sigo o Clube Capa, o Gero Venâncio, o Gino Carneiro, o Nandô. É possível que, ou seja, que nós podemos ter um dia ou no próximo congresso uma eleição com múltiplas candidaturas dentro do MPLA. Se sim, como? Se não, por quê? Essa é a minha questão. Ok, obrigado. Obrigado, Álvaro, muito obrigado. José Gama, tens a palavra. Tens o microfone desligado, José. Pois é, um cenário de múltiplas candidaturas no MPLA pode sim, senhor, acontecer. Vai depender destes candidatos. É o que já dizíamos no início. Se eles não anunciarem a sua pretensão de serem, pelo menos, pré-candidatos, antes de outubro, o que vai acontecer é que o João Lourenço vai marcar a reunião do Comitê Central neste mês de outubro, vai convocar o Congresso e vai impor a sua agenda, que é de alterar os estatutos do MPLA. Depois desta reunião do Congresso, vai ser difícil para estes elementos depois apresentarem candidaturas, porque já se criou um movimento de apoio ao líder, quer dizer que a vontade do líder, a agenda do líder. E a agenda do líder vai ser ter um candidato à presidência da República que vai ser dele e uma agenda de concorrer ele próprio à sua sucessão. O presidente a concorrer pela sua sucessão em 2026, mesmo que estes vão querer candidatar-se, aí o presidente João Lourenço vai ter a máquina na mão e pode fazer a fraude até internamente partidária. Ele, ao concorrer sozinho, ou melhor, mesmo que os outros mais tarde queiram concorrer, o presidente vai ter mecanismos, porque ele vai estar na liderança do partido, vai ter mecanismo para vetá-los, como pedem assinaturas, etc. Pode alegar depois a comissão de validação que as assinaturas não estão corretas, que são falsas, aqueles truques que a CNE usa em Angola. Portanto, se depois de outubro, Gino Carneiro, António Venâncio, Fernanda Piedade Dias dos Santos Nandó e outros não avançarem, não anunciarem publicamente, não vão mais conseguir avançar com uma candidatura mais à frente. Porque até a candidatura agora vai anular esta campanha de difamação e de insultos que a direção do MPLA
está a patrocinar contra eles. Se eles se assumirem que vão e serão os candidatos, automaticamente eles serão pré-candidatos e este jogo baixo vai ficar congelado ou fica para o fim. Portanto, a bola para um congresso de múltiplas candidaturas está nas mãos do Higino, nas mãos do Nandó e nas mãos do engenheiro Venâncio. Eles devem, estes candidatos ou pré-candidatos, ou caso queira, devem se unir, se concertar para que este fenómeno possa acontecer no MPLA. Uhum. Ok. Portanto, esta era a resposta de Gama e estamos a avançar. Penso que se não há mais perguntas neste momento, se não há mais telefonemas, nós vamos tentar concluir a nossa live de hoje. Vamos aguardar se não há mais. Sim, não temos nem sequer uma mensagem escrita. Vamos nas mensagens que nós salvamos aqui, olha, mensagens, não, perguntas. Não sei se esta é uma pergunta que podemos tratar, José Gama, porque aqui o jovem Adilson Samba diz o que achou do parecer do Adalberto sobre a sua recusa em recorrer à luta armada em 2022. Não me resulta que o Adalberto quis ou houve uma pretesa de luta armada, José Gama. Não sei que resposta podemos dar ao Adilson. A oposição no país tem que ser política. As forças, as instituições são republicanas e alcançar o poder pela via armada não são aceitos, nem deveríamos aceitar. Em 2022, o presidente tirou as forças às ruas para fazer demonstração de poder. Caso alguém, porque ele tinha receio que as pessoas pudessem ir às ruas para contestar contra a fraude e as irregularidades que aconteceram nas eleições, então, de prevenção, ele pôs a tropa na rua para ameaçar. Não podemos dizer que era para retalhar ou para matar ou para molestar, mas que estavam presentes, estavam, e se alguém fosse à rua, eu acho que não iriam distribuir repressados nem sambapitos, iriam tomar medidas drásticas. Aliás, basta ver só contra as quinglas e ativistas, às vezes matam. Então, o que o Adalberto fez foi evitar ir às ruas ou usar as ruas, conforme as pessoas estavam a apelar, para ir contestar as eleições. E as eleições, às vezes, devem ser contestadas dentro das instituições. Ter as suas provas, cada um apresenta as suas provas no tribunal para contestar e serem averiguadas. Ok. Temos aqui o último ouvinte, é o Gilberto Manuel. Gilberto, tens a linha aberta. Eu quero perguntar ao Gama se é possível termos um candidato do MPLA às eleições gerais que não venha fazer fraude eleitoral. Ok, esta é a pergunta seca. Okay. É uma boa pergunta interessante. Há neste momento 3 candidatos. 2 deles, Higino Carneiro e Nandó, pelo perfil, sempre estiveram dentro do poder. A sua luta vai ser também pela continuidade do regime, pelas práticas, provavelmente, do regime. O engenheiro Venâncio não esteve perto do poder de decisão no MPLA, vem das bases. Logo, ele está destinado a ser uma candidatura de ruptura com o regime, que pode ajudar o MPLA a se desfazer do regime que ele criou, dessas práticas de intolerância e etc. É o que mais garantias oferece de fazer uma ruptura. Os outros dão sinais de poder ser uma substituição de João Lourenço. Não uma substituição em termos de autoritarismo, até porque o Nandó já se revelou que é
mais aberto, tolerante. O Higino também, não creio que nenhum deles vai adotar uma postura radical que nós identificamos muitas vezes no presidente João Lourenço, mas pelo menos o engenheiro Venâncio seria uma candidatura diferente à dos dois. Eu acho, agora, ele ao ir para o poder, estando no poder, eu acho que ele iria experimentar concorrer às eleições sem usar métodos fraudulentos. Porque quem usa os métodos fraudulentos são aqueles que não têm confiança de que essas eleições são verdadeiras. Porque até aqui o MPLA nunca realizou, ou Angola, eleições em que nós pudéssemos saber os resultados verdadeiros. Então, só alguém que está nas bases do MPLA poderia arriscar a este ponto, que neste caso seria o engenheiro Venâncio. O engenheiro Venâncio. Gama, eu tenho a última pergunta da noite. Quem é o nome atual que poderia fazer frente a uma candidatura de Adalberto Costa Júnior em 2027? Alguém no MPLA? Alguém do MPLA que pode fazer frente e bater Adalberto Costa Júnior de forma Olha, democrática. tem um elemento que é sério, revela-se sério, o Bonito de Sousa. Tem imagem, tem formação, tem história, tem autoridade, foi vice-presidente do país, saiu a seu pedido, revelou que é uma pessoa que não é apego ao poder, não tem traços que se associam ou que lhe podem associar ao autoritarismo. Eu acho que ele podia ser capaz de enfrentar um Adalberto e aí vermos... estaria à altura. Estaria à altura, mas a idade não conta. Não, a própria Constituição não estabelece limites de idade, diz apenas de 35 para cima. Não, mas digo, não por causa da Constituição, em termos O mais fisiológicos importante é a mesmo. saúde, ele ter saúde. O MPLA do João Lourenço quer levar as pessoas ao debate de que quem tem 70 não pode, quem tem 80 não pode, desde que tenha saúde e se sinta hábil e capacitado para servir Angola, eu penso que pode. Uhum. É o mais importante. Ok. Muito obrigado, José Gama, pela resposta e também pela live de hoje, que foi muito informativa, e obrigado por todos aqueles que participaram. Mais uma vez, se não estás ainda inscrito no nosso canal, inscreva-te para estares sempre atualizado a todo momento que tivermos uma live ou publicarmos os conteúdos que temos publicado. Gama, muito obrigado mais uma vez e quero fechar com o clipe que começamos com ele, para nos inspirar um pouco mais. Quando vais fazer férias, aproveita as tuas férias para criar, tecer relações e por aí fora, não é? E vamos então nisso, o clipe de abertura.